Bem-vindos à nossa apresentação sobre a invasão holandesa no Brasil. Exploraremos uma visão espiritual e transformadora dos eventos entre 1624 e 1661, destacando lições cósmicas para a evolução da alma coletiva. Bem-vindos à nossa jornada espiritual através da história do Brasil. Exploraremos o século XVI, revelando ensinamentos sobre resistência, tolerância e propósito divino. Prepare-se para uma nova perspectiva espiritual sobre o passado. O século XVII foi um período de turbulência e despertar espiritual. Enquanto impérios coloniais disputavam territórios, forças invisíveis orquestravam encontros culturais. O Brasil, com sua energia vibracional única, tornou-se um palco de iniciação cósmica, onde ideias de liberdade e fé emergiam, refletindo uma transição vibracional da humanidade. Entre 1624 e 1661, o Brasil vivenciou transformações profundas. A resistência lusitana em Salvador e a convivência multicultural no Nordeste marcaram o período. Sob João Maurício de Nassau, Recife floresceu em ciência e arte. A expulsão dos holandeses em 1654 e o Tratado de Haia em 1661 consolidaram a soberania e diversidade cultural do Brasil. A resistência sagrada do povo pernambucano exemplifica uma alma inquebrável. Sob Nassau, a tolerância religiosa mostrou que a diversidade é uma fonte de sabedoria. A diversidade são oportunidades de crescimento. E a soberania da alma é reafirmada quando um povo desperto resiste à colonização externa. Recife abrigou a Kahal Zur Israel, a primeira sinagoga das Américas, exercendo influência sobre a cultura norte-americana após 1654. O Jardim Botânico de Nassau, com mais de 200 espécies, personificava uma ecologia sagrada. As batalhas dos Guararapes uniram forças indígenas, africanas e portuguesas, marcando o nascimento do espírito nacional brasileiro, com relatos de proteções sobrenaturais. A presença holandesa no Brasil recodificou seu campo vibracional, integrando resiliência africana, sabedoria indígena, rigor europeu e misticismo ibérico. Essa fusão cultural transformou o Brasil em um ser de múltiplas almas, cada uma contribuindo com frequências únicas para a identidade nacional. A fusão de culturas no Brasil criou uma identidade única, enquanto as expedições naturalistas de Nassau despertaram a consciência científica. A liberdade religiosa no Recife holandês plantou a semente da tolerância e a resistência nordestina forjou uma identidade de coragem. Obras de Franz Post e Albert Eckhout celebraram a terra brasileira. O Recife holandês abrigou a Kahal Zur Israel, a primeira sinagoga das Américas. Após a expulsão dos holandeses, parte da comunidade judaica migrou para Nova Amsterdã, influenciando a América do Norte. O Jardim Botânico de Nassau, com mais de 200 espécies, refletia a visão da natureza como manifestação divina. As batalhas dos Guararapes uniram índios, africanos e portugueses, marcando o nascimento do espírito nacional brasileiro. O Brasil não foi descoberto, mas convocado, simbolizando a fusão sagrada de culturas. Cada crise é uma iniciação, um convite ao crescimento. Nossa missão cósmica é viver a unidade na diversidade, que possamos resistir com graça e construir com amor, fortalecendo-nos como nossos ancestrais fizeram. No século XXI, o Brasil enfrenta invasores internos como polarização e desinformação. A lição do século XVI, onde a união de índios, negros e brancos resistiu a invasores externos, ressoa hoje. A resposta é a mesma: unidade na diversidade, amor como estratégia e consciência expandida como escudo. Exploramos fontes sagradas e históricas para entender a invasão holandesa no Brasil. Destacamos Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho de Humberto de Campos e obras de Boris Fausto e Evaldo Cabral de Melo. Agradecemos aos espíritos guias por suas revelações. Om Shanti. Amém. Au. Boa noite a todos. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, a gente poder estudar junto. Estou muito feliz pela oportunidade. E com isso, eu estou aprendendo bastante. Me sinto muito feliz por participar desse estudo com vocês e frequentar uma casa de luz, como é a Maria de Nazaré, junto com vocês, meus irmãos. Vamos estudar um pouquinho? Vamos estudar juntos. Então, vamos lá. É com grande alegria e com profundo senso de propósito que hoje mergulhamos em um dos períodos mais fascinantes e espiritualmente ricos da história do Brasil, a invasão holandesa.
Não a abordaremos apenas pelo fato histórico, mas sob lente da visão espiritual, conforme revelado na obra monumental O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do espírito de Humberto de Campos. Esse capítulo nos oferece uma perspectiva única sobre como eventos aparentemente mundanos são, na verdade, lições divinas para a evolução de uma nação destinada a ser o coração do mundo. Para entender a profundidade espiritual dessa invasão, precisamos primeiro situar o contexto histórico. Estamos no século XVII, um período de grande transformação na Europa. Portugal, outrora uma potência marítima, vivia um momento de decadência, sob o domínio da Espanha na chamada União Ibérica. Enquanto isso, a Holanda emergia como uma força naval e comercial imparável, impulsionada por causa da Companhia das Índias Ocidentais. As razões para a invasão holandesa no Brasil eram complexas. Uma guerra com a Espanha, que controlava Portugal e suas colônias, e o desejo holandês de assumir o lucrativo comércio de açúcar brasileiro. A primeira tentativa ocorreu em 1624, como a gente viu lá no slide apresentado, na Bahia, mas foi em Pernambuco, a partir de 1630, que os holandeses se estabeleceram de fato, culminando na chegada do príncipe Maurício de Nassau em 1637. A presença holandesa se estenderia até 1661, quando, após anos de conflito, eles finalmente se retiraram. É aí que entra uma das figuras mais notáveis dessa história, João Maurício de Nassau. Ele não foi apenas um administrador, mas um visionário. Durante seu governo em Pernambuco, de 1637 a 1664, Nassau transformou o Recife em uma das cidades mais belas e avançadas da América do Sul. Ele não apenas reedificou Olinda, mas trouxe consigo uma verdadeira corte de cientistas, pintores como Franz Boas e Albert Eckhout, não sei se fala assim, e arquitetos. Sua administração foi marcada pela tolerância religiosa, algo revolucionário para a época, permitindo que católicos, protestantes e judeus vivessem em paz. Ele promoveu a liberdade de pensamentos, a urbanização planejada e até mesmo a proteção aos escravos e índios, buscando mitigar a brutalidade da escravidão e respeitar as populações nativas. Imagine no século XVII um líder que defendia a liberdade religiosa e a dignidade humana em terras coloniais. Isso é um exemplo prático de uma liderança que transcende o materialismo, buscando o bem-estar coletivo. Mas qual a visão espiritual por trás de tudo isso? O livro nos revela que a invasão holandesa não foi um evento aleatório, mas uma lição preparada no plano invisível. Não se tratou de uma ação organizada por falanges do mal, do mundo invisível, mas sim de uma oportunidade de aprendizado para os colonizadores portugueses e para a própria terra brasileira. As causas profundas estavam no estado evolutivo da época, a necessidade de o Brasil observar novas influências dos seus habitantes, aprenderem sobre tolerância, progresso, administração mais justa. A presença de Nassau, com sua visão avançada, foi um instrumento divino para semear essas ideias. O espírito Ismael, o guia espiritual do Brasil, permitiu essa experiência para que o país pudesse assimilar valores de progresso e liberdade que seriam essenciais para a sua futura missão
como pátria do Evangelho. E as curiosidades não param por aí. Nassau, além de trazer artistas e cientistas, promoveu a criação de uma assembleia de mecânicos e artistas, incentivando o desenvolvimento local. Recife, sob sua gestão, ostentava-se com pontes, jardins botânicos e zoológicos, algo impensável para uma colônia. E o mais interessante, a Holanda se tornou a Holanda se retirou do Brasil sem uma intervenção militar portuguesa decisiva, mas sim por pressão econômica e política da Europa. A saída foi negociada e Portugal teve que pagar uma indenização de 5 milhões de cruzados aos holandeses, um valor altíssimo para a época, mostrando a força e a influência que os holandeses haviam conquistado. Agora, como essa lição espiritual se aplica ao Brasil moderno, em 2026? A história de Nassau nos ensina sobre a importância da liberdade, da tolerância e da fraternidade. Em um mundo ainda dividido por crenças e ideologias, o exemplo de Nassau ressoa como um chamado à união. O Brasil, como coração do mundo, tem o papel de ser um farol de paz e esperança. As sementes de progresso e tolerância plantadas por Nassau são a base para a nova Terra 5D que estamos construindo. Hoje, vemos a necessidade de líderes que, como Nassau, pensem no bem-estar coletivo, na sustentabilidade e na inclusão. A lição é clara. A verdade evolução não está na dominação, mas na capacidade de construir pontes, de respeitar as diferenças e de semear o progresso com amor. Que a história da invasão holandesa, sob a ótica espiritual, nos inspire a sermos o Maurício de Nassau de nosso tempo, construindo um Brasil mais justo, fraterno e espiritualmente elevado. Gratidão. Muito obrigada, gente. Agora vamos fazer aquelas perguntinhas onde só tem resposta positiva para a gente fechar os estudos. Gratidão mais uma vez.